para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então, Deus formou o homem, criou um jardim. Nesse jardim, então, ele vai lá e coloca o homem. Dentro do jardim, Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa de alimento. Ok? Ó, Adão estava num lugar em que era bonito, era um jardim, ele tinha uma função. Vocês se lembram qual era a função de Adão? Qual que era a função de Adão, Miguel? Oi? Ele tinha que dar o nome para os bichos, bem lembrado. Ele tinha que cuidar e guardar o jardim e dar o nome lá para os animais, e todo o nome que ele deu foi o que Deus aceitou. Então, ó, Adão estava em um lugar onde ele foi colocado ali cheio de árvores agradáveis e de bom fruto. Adão trabalhava, ele cuidava do jardim, ele cultivava e guardava o jardim. Ele tinha momentos de comunhão diretamente com Deus, então era um lugar onde ele se relacionava bem com Deus. Nesse lugar onde Adão estava, ele tinha um bom relacionamento com a sua esposa Eva. Ele e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Esse era o lugar que Adão e Eva estavam. Você pode dar o nome para esse lugar de paraíso. Tinha paz, tinha harmonia, tinha cumplicidade entre o homem e a mulher, tinha parceria, tinha relacionamento com Deus, tinha tempo devocional com Deus. Deus pairava lá, andava sobre a brisa lá no fim de tarde, lá, todos os dias lá, ia conversar com Adão e com Eva. Era um lugar o quê? Maravilhoso. Era um lugar perfeito. Era esse o contexto. Adão estava ali, não havia ciúme, não havia inveja, não havia dor, não havia ira, não havia briga, não havia questionamentos, não havia problema, não havia pecado, não havia egoísmo, não havia ira, não havia desequilíbrio emocional, não havia problema algum. Esse era o lugar perfeito em que Adão vivia. Entende isso? Está claro isso para você? Esse era o lugar. E tudo isso que eu falei você vai ver relatado no texto do capítulo 2. Só que nesse lugar onde Adão estava, é um lugar que, crendo nas Escrituras, Adão recebeu a ordem, e Eva também, de quê? Crescer, multiplicar, encher a terra, dominar sobre a terra. Adão liderava Eva. A Eva era uma ajudadora. E deixa eu falar uma coisa para você aqui, homem. Olha para mim aqui, os homens. O liderar as mulheres, se você quer resumir isso dentro do capítulo de Gênesis ali, sabe o que era liderar as mulheres? Cuidar. É cuidar. E no dia que o cabra não cuidou, a serpente pegou. Entende isso? Deus nunca discriminou a mulher, Jesus nunca discriminou a mulher, mas deu ao homem esse privilégio e essa responsabilidade de cuidar da mulher. Só que no lugar de devoção, de amor, de comunhão, de harmonia e de relacionamento, acontece uma tragédia. Acontece um ataque.
E esse ataque que Adão sofreu da serpente sempre foi o desejo de Satanás atacar o coração de Deus. Eu vou repetir. Satanás sempre desejou atacar o coração de Deus. Sempre. Então, o que aconteceu? Nesse ataque que Satanás fez, ele lançou dúvidas. Aí foi o texto que eu li. No descuido de Adão, deveria estar cuidando, não cuidou. A serpente, então, o mais astuto dos animais, tira o homem do lugar em que ele deveria estar. E como que Satanás fez isso? Lá no versículo 1, no final do versículo 1, Satanás fala uma mentira. Não, foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Isso é uma mentira. Deus não falou isso. Deus disse: vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante, e particularmente achei muito interessante Deus ter colocado uma árvore do conhecimento do mal, porque Deus em nenhum momento manipulou, enganou ou cerceou a liberdade do ser humano. Existia já o mal e Deus nunca quis enganar Adão e Eva. Por isso está lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus joga transparente com a gente. Mas aí Eva então começa a dialogar com a serpente. E aí a serpente então traz uma dúvida no coração da mulher. E essa dúvida então de que a mulher poderia estar sendo enganada por Deus, desperta então o interesse pela desobediência a Deus. E esse ataque que aconteceu feriu com certeza o coração de Deus. E aí tirou Adão do lugar que ele deveria estar. Você consegue entender a semelhança disso com a tua vida, com a minha vida? Existem áreas na nossa casa, na nossa família, na nossa vida individualmente, existem áreas que Satanás conversou com você, que você acabou dando atenção e que você acabou ficando em dúvida quanto ao amor de Deus por você, quanto à sua identidade, quanto ao seu valor, quanto à sua importância nesse mundo. Você começou a interpretar Deus de uma forma diferente. Por causa de quê? Por causa do ataque que Adão recebeu. Ele saiu da posição, do lugar que ele deveria estar. O que acontece com Adão quando ele sai do lugar que ele deveria estar? Ele perde a comunhão com Deus que ele tinha. Ele perde a comunhão que ele tinha com a esposa dele, porque quando Deus questiona, ele acusa a Deus e depois acusa a Eva pelo erro que aconteceu. A terra sofre por causa disso. O trabalho de guardar e cultivar o jardim passou a ser um negócio pesado por causa da erva daninha e de outras plantas que nasceram em função do erro e do pecado. Ele começou a perceber que estava nu, se envergonhou e se escondeu. Consegue entender a tragédia?
Agora Adão, ele está numa outra posição, não na posição que Deus colocou ele, não na posição que ele deveria estar, não no lugar de comunhão, de amor e de esperança que ele deveria estar em comunhão com Deus. Ele foi para um outro lugar e ele começou a modificar a interpretação de tudo. Ele interpretou mal a nudez que ele estava desde que ele foi criado. Ele interpretou mal o que aconteceu e acusou Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele interpretou mal o relacionamento dele com Eva e disse: foi a mulher. A mulher interpretou mal e disse que foi a serpente. Tudo mudou. A tragédia aconteceu. E essa tragédia continua acontecendo em muitos corações. Quando você sai do lugar onde Deus quer que você está, você começa a olhar para Deus e acha que Deus não te ama. Você começa a olhar para Deus e acha que Deus te abandonou. Você começa a questionar esse amor de Deus, porque se Deus amasse, se Deus fosse esse Deus de amor, isso não teria acontecido com você e com a sua família. Aí você olha para o ser humano que é pecador e você não aceita que aquele ser humano é pecador, você quer ele perfeito. Aí você cria uma expectativa. E aí, essa expectativa faz o quê? Frustra. Tem uma pessoa que vocês conhecem, se chama Norma. A Norma sofria de eliesiolatria, já ouviu falar? Porque a gente como ser humano, nós somos meio doidos, né? A gente sempre espera a perfeição do outro. Concorda comigo? Por que a gente fica decepcionado? Porque a gente esperava que aquela pessoa fosse perfeita naquilo que ela estava fazendo. Mas como esperar a perfeição de homens e mulheres pecadores? Mas a gente cria expectativa. Por quê? Porque nós estamos fora do lugar que Deus nos colocou. Porque se a gente está no lugar onde Deus nos colocou, quando você vê o outro irmão pisar na bola, você vai amar, você vai perdoar, você vai trazer para perto, você vai cuidar. Mas isso se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja. Se você não estiver no lugar que Deus quer que você esteja, você vai pensar o quê? Ah, sabia. É isso mesmo, é hipócrita. Não vale nada. Você está conseguindo entender? Aí você olha para o teu esposo, para o teu marido, para o teu filho, para a tua filha, para o teu irmão, e você não aceita que a pessoa errou. Ué, mas se o pecado é a coisa mais natural do ser humano, é uma doença, e você não deveria ficar decepcionado porque seu irmão errou. Você deveria ficar surpreso que ele acertou. Oh, que bom que ele fez a coisa certa, né? Mas isso, irmãos, é porque nós saímos do lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos. Por isso Deus chega para Adão e pergunta assim: Adão, onde é que você está? Espera aí, mas Deus não é onisciente? É ou não é? Por que ele vai perguntar para Adão onde é que você está? Se Deus sabe exatamente onde é que Adão estava. Pronto, voltou. Deixa aí que eu... Adão, quem foi que disse que você estava nu? Consegue entender isso? Quando você está fora do lugar que você deveria estar, você passa a dar valor a outras vozes que não é a voz de Deus.
Se você continuar o texto, eu li até o versículo 9, olha o que diz o versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou de novo para ele: quem lhe disse que você estava nu, homem? Quem lhe disse que você estava nu? Ele perdeu a perspectiva. A perspectiva de Adão agora era uma perspectiva do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. E é isso que está acontecendo no mundo hoje, é isso que está acontecendo na igreja. O cristão não está no lugar onde deveria estar e está fazendo N interpretações sobre Deus, sobre si mesmo, sobre a família, sobre os outros, sobre tudo. É uma interpretação errada, de um ponto de vista errado. Aí você pode perguntar assim: tudo bem, pastor, mas qual é o lugar que eu devo estar então? Você quer que eu diga qual é o lugar? Seu quarto, a sacada, o jardim. Eu não sei onde que você faz sua devocional. Sabe qual é o lugar que você deveria estar? É o lugar onde você pode ter comunhão com Deus, você pode abrir seu coração para Deus, você pode desabafar com Deus, você pode receber Deus, você pode estar em comunhão com Deus, você pode estudar as Escrituras, você pode entender as Escrituras, e você pode saber como que você pode praticar as Escrituras para ter transformação. É esse o lugar que Deus quer que você esteja. Porque o lugar definitivo vai ser o céu. Agora, você quer ir para lá hoje, você fala com ele, vê se ele te leva. Mas enquanto você não vai pela vontade de Deus, você precisa estar em um lugar onde você possa ter comunhão com Deus. Então a devocional não é uma obrigação, devocional não é um peso, devocional é o teu jardim de oração, é o teu Éden, é o lugar onde você vai ter relacionamento com Deus. É onde você vai poder usufruir da presença de Deus. É dali que o diabo está tirando você. Só que não vai aparecer uma serpente para conversar com você. Vai aparecer o símbolo da Netflix, vai aparecer o símbolo da Prime, vai aparecer o celular, vai aparecer o Google, vai aparecer o Instagram, vai aparecer um monte de coisa. Para quê? Para tirar você do seu Éden, do jardim de oração, do lugar de comunhão, do lugar de amor, do lugar onde você vai poder escancarar o seu coração para Deus. Você vai falar do seu sofrimento, da sua dor, da sua decepção, de um monte de coisa. E a igreja não está percebendo isso. Deus não vai abduzir você. Deus não vai te tirar desse mundo. O próprio Jesus disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então nós temos que ter um lugar especial para a gente poder viver aquilo que Adão vivia antes do pecado. E aí entra essa questão do discipulado. Sabe por quê? Porque esse lugar que eu, Guilherme, Ismael, a gente chama de tempo devocional, pode ser um jardim de oração, o quarto de oração, o terraço de oração, o banheiro de oração. Eu não sei onde é que você vai, qual é o espaço que você tem, pode ser a praia, pode ser em qualquer lugar. Nesse lugar é onde você vai crescer em Cristo. É onde você vai orar para compreender a mensagem de Jesus. É o lugar onde você vai se tornando mais parecido com Jesus. É o lugar onde você vai aprendendo a servir a Deus e ao próximo. Só que Satanás, ele conhece fraquezas, ele não é onisciente. Ele não é onisciente, mas ele conhece a fraqueza humana. Concupiscência dos olhos. Interprete a palavra, substitua a palavra concupiscência dos olhos, que é uma versão mais antiga, desejo exacerbado, desejo ardente, concupiscência dos olhos, concupiscência
da carne e soberba da vida. São as três coisas que Satanás usa para nos ferir. E dentro dessas três coisas, eu queria compartilhar bem rapidamente com você duas dessas coisas. Eu vou mencionar mais de duas, mas só vou falar de duas. Orgulho. Orgulho. Satanás vai trabalhar, vai atacar a sua vida para você ser orgulhoso. O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que dirige a sua própria vida, que acredita que tem condições de fazer suas escolhas, tem condições de andar sozinho, tem condições de fazer o que bem pensa e acha. Hoje, na escola dominical, nós tínhamos aqui quase 20 pessoas, e o Guilherme, então, trouxe para a gente um princípio do que nós, como igreja, cremos. E ele falou sobre as Sagradas Escrituras. Se você entender, Satanás vai tentar trabalhar essa questão do orgulho. E o que é o orgulho? Abre aí em Atos capítulo 4, bem rapidamente. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 9 diz assim: mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Então, como é que você pode vencer o diabo? Se submetendo a Deus. E uma pessoa orgulhosa não se submete a Deus e a ninguém. Agora a Bíblia diz que se você não se submete a Deus, Deus é o teu opositor. Deus vai se opor aos orgulhosos. Então, irmão, irmã, entenda uma coisa. Estudar as Escrituras, praticar as Escrituras, é para nos libertar dos ataques malignos de Satanás, e uma das coisas que ele usa é o orgulho. Então, quando eu desprezo a Bíblia, eu estou dizendo assim: eu não preciso do Senhor, eu vou dirigir a minha vida por conta própria. Então, quando Adão saiu da presença do lugar onde deveria estar, ele decidiu que a partir dali as coisas é por conta dele mesmo. E quantos de nós estamos fazendo isso? Satanás caiu por causa do orgulho, Adão e Eva caíram por causa do orgulho. Então toma cuidado com a presunção. Toma cuidado. Você está vivendo a vida, nós estamos agora no dia 6 de fevereiro de 2022. Nenhum texto bíblico você leu, não teve um dia especial de comunhão com Deus. Você sabe quem é que está dirigindo a sua vida? É você. Isso é orgulho. E Deus está esperando que a gente peça a Ele ajuda. Se você se submete, você tem Deus como seu aliado, como seu parceiro. Se você não se submete, você está indo em oposição a Deus. Você consegue entender isso? Gente, isso é libertador. Isso não pode ser visto como um peso na sua vida, não. Isso vai ajudar você
a eliminar várias angústias do coração. Isso vai ajudar você a entender que você tem uma coisa que todo ser humano tem. Todo ser humano salvo por Jesus. Você sabe o que nós temos em comum como ser humano salvo por Jesus? Tem várias coisas, mas vou dizer uma coisa só. Uma coisa. Uma coisa que eu e você temos em comum. Nós somos adotados. Você sabia disso? Eu e você somos adotados. Consegue entender? O Joatan e a Ângela, a Lúcia e o Heron vão poder dizer isso com muita clareza, porque eles adotaram, né? E são filhos legítimos. Isso que Jesus fez com a gente. No lugar que Deus quer que você esteja, você não tem dúvida de que você é filho amado de Deus. Mas se você estiver em outro lugar, você vai duvidar disso. Você vai duvidar do amor de Deus. Você não vai viver como filho de Deus. Então o orgulho é algo que você precisa tomar conta. Por quê? Por que o orgulho? Nós vivemos numa sociedade relativista. Certo? Nós vivemos numa sociedade que não há verdade absoluta. A gente vive numa sociedade extremamente humanista. A gente vive numa sociedade individualista. As condições perfeitas para o orgulho e para o egoísmo. Nós estamos remando contra isso. Em vez de nós sermos individualistas, nós somos comunidade. Em vez de nós sermos humanistas, nós centramos a nossa vida em Deus. Em vez da nossa vida ser baseada em coisas relativas, a gente tem um Deus imutável. Sempre sabemos sobre o que Deus pensa e o que Deus quer. Está nas Escrituras. É um Deus imutável. Você vai ficar num lugar que vai te dar as condições para você continuar orgulhoso, presunçoso e vivendo uma vida independente de Deus? Ou você quer voltar para um lugar que Deus quer que você esteja? A segunda opção é melhor, né? Está no lugar que Deus quer que a gente esteja. E para finalizar, ou melhor, antes de finalizar, a ira, o medo, a falta de perdão, a tentação sexual também é usada por Satanás dentro da concupiscência dos olhos, da soberba da vida e da concupiscência da carne. E há uma segunda que eu quero falar um pouquinho sobre ela: duvidar da nossa identidade de filhos de Deus. A coisa mais terrível para um filho é não ter o amor, a atenção do pai. É o filho se sentir abandonado pelo pai. Como filho, é a pior coisa que um filho ou uma filha pode ter. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Isso é doloroso demais. Mas até isso Deus cura. E uma pessoa que não conheceu o pai, ou que foi abandonado pelo pai, pela mãe, seja lá por quem foi, pode ter a certeza, a convicção de que Deus adotou você como filho amado. Então, cuidado para que você não venha viver uma vida com orgulho e uma vida com uma identidade falsa, porque se você viver dessa forma, você vai colher aquilo que Adão colheu depois da intervenção de Satanás na vida deles. Mas se você for para o teu jardim, para o teu Éden, para o teu lugar de comunhão, de amor, a igreja de Jesus é esse lugar também, você vai
modificar a sua forma de pensar, de agir. E para encerrar, meus irmãos, você precisa retornar. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2022, você precisa retornar, você precisa tomar uma decisão hoje na sua vida. Hoje você precisa tomar uma decisão. Vai continuar parado, estagnado, ou vai pegar o fio da meada e vai começar a crescer em Cristo Jesus? Você vai continuar estagnado em áreas da sua vida, ou você vai pegar o fio da meada e começar a compreender a mensagem de Jesus? Você vai continuar estagnado na sua vida, ou você vai encontrar o fio da meada e você vai entender que Deus quer restaurar você no mesmo padrão que Adão estava antes do pecado. Ele quer que você seja semelhante a Cristo. Isso é restaurar. Por isso que um discípulo de Jesus, ele tem o desejo de se parecer com Jesus, ele vai se esforçar para se parecer com Jesus, ele vai ler as Escrituras para se parecer com Jesus, e ele vai praticar a Bíblia para se parecer com Jesus. Porque se parecer com Jesus é o resgate da imagem e semelhança que Deus criou o homem ali naquele primeiro lugar de paz, de amor, de esperança, de comunhão com Deus, com os outros, no lugar onde Adão e Eva viviam um relacionamento perfeito com Deus. Consegue entender isso? Você vai continuar estagnado, ou você vai começar a entender que você precisa servir a Deus e ao outro? Você precisa servir a Deus e a outros. Isso é uma coisa que alegra o meu coração quando eu penso na nossa igreja. Porque mesmo que 100% dos irmãos não fazem isso, ou pelo menos não chega a conhecimento a mim, mas eu sei que a igreja é envolvida em servir uns aos outros. Então, se você encontrar algum desengrejado, dizendo que não quer saber de igreja, porque a igreja tem pastor pilantra, pastor que quer dinheiro, pastor que quer isso, irmão que faz aquilo, não sei o quê, você convida ele para conhecer a nossa igreja. Diz para ele: vem cá que eu vou te mostrar um monte de pecadores. Igual a mim. Mas pecadores que querem crescer em Jesus. Mas pecadores que querem mudar a vida. Pecadores que servem uns aos outros. Pecadores que querem crescer em Cristo Jesus. E quando a gente começa a fazer isso, a gente vai se comprometendo com Jesus. E aí quando você pensa no seu jardim, você não vai querer passar o dia se você não estiver naquele lugar com Deus. Resgata isso. Traz isso de volta. Se lembra lá quando a carta, a palavra à igreja de Efésios, uma igreja que amava, uma igreja que servia, que fazia, que acontecia, mas tinha uma coisa que Deus tinha contra aquela igreja: é que vocês perderam o primeiro amor. Veja onde você caiu e volta. Onde que você se perdeu? Onde você perdeu o fio da meada? Quando foi? Aconteceu um problema na sua vida e você não soube lidar com isso, você perdeu o fio da meada. Você foi ofendido por alguém, aí você perdeu o fio da meada. Você se decepcionou com o seu pastor e você perdeu o fio da meada. Alguém feriu você gravemente, emocionalmente, aí você perdeu o fio da meada. Você tem que encontrar esse fio da meada e voltar. Porque Deus vai curar você. Em março nós vamos iniciar. Eu não tenho um nome específico, eu estou dizendo um grupo de apoio a pessoas feridas emocionalmente. Se você quer viver esse momento de cura, você vai procurar a mim ou a Norma. E você vai ter que se comprometer
uma vez por semana. Uma vez por semana à noite. Que Deus vai curar você. Não é o pastor Eliésio, não é a norma, mas Deus, através da aplicação das Escrituras. Se você retornar para o caminho que Deus quer que você retorne, os seus relacionamentos vão melhorar. A sua visão vai melhorar. A interpretação dos fatos que acontecem em você vai ser modificado. A forma como você se vê vai modificar. A perspectiva humana vai dar lugar à perspectiva de Deus. E isso é maravilhoso. E eu concluo, irmãos, com a seguinte pergunta: a partir de onde você está vendo a sua vida? A partir de onde você está vendo a sua vida? Numa perspectiva de Deus, no lugar certo, naquele lugar de comunhão, de amor e de esperança, de intimidade com Deus, ou você está vendo a sua vida no lugar errado? Aí você vê de uma perspectiva humana. Eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não tenho condições de fazer nada. Você precisa sair daqui entendendo que se você estiver no lugar errado, você tem que desesperadamente correr para o lugar certo. Dentro do lugar onde Deus quer que você esteja, você vai saber quem você é, você vai saber quem Deus é, e você vai entender qual é a missão de Jesus de formar discípulos, de salvar a humanidade. Se você estiver no lugar certo, você vai entender e compreender que você precisa crescer em Cristo, que você precisa compreender a mensagem de Cristo, que você precisa se tornar semelhante a Cristo e que você precisa servir a Cristo. Isso vai mudar a sua perspectiva, que agora não é mais uma perspectiva humana, mas é uma perspectiva divina. E eu quero então deixar para você duas perguntas para ajudar você a praticar o que você está ouvindo hoje. A primeira pergunta, na verdade, não é bem pergunta. 3 coisas para você fazer para encontrar o fio da meada. Tem uma expectativa de você e de quem você é a partir de Deus. Tem uma expectativa de você a partir de quem de você e de quem você é a partir de Deus. Não deixe as outras pessoas definirem quem você é. Não deixe a voz das outras pessoas dizer que você não vale nada. Você precisa ouvir quem Deus diz que você é. Filho, filha amada, em quem Deus tem prazer. Segunda, conheça a pessoa que você é a partir de Deus. Bem parecido, né? Comece a conhecer a pessoa que você é. Uma pessoa salva, filho, adoção, uma pessoa que adora, uma pessoa que serve. E em terceiro lugar, volte para o seu jardim de oração, sua vida devocional com Deus. Se você fizer isso, a tua vida vai mudar. E eu encerro chamando a sua atenção para a terceira pergunta que Deus faz para Adão. Olha que coisa interessante, a perspectiva de Deus. O mais importante
que mais preocupou Deus não foi o que Adão fez. Não foi o que Adão fez. Pelo menos no texto, Deus pergunta: onde você está? Quem disse que você estava nu? E depois ele pergunta: o que foi que você fez? Então tem muita gente achando que vai mudar a vida, que vai crescer em Cristo, que vai compreender a mensagem de Cristo, que vai se tornar semelhante a Cristo e que vai servir a Cristo fazendo. Não é fazendo. É você estando num lugar onde você possa ter comunhão, amor com Jesus. Primeiro, Deus está preocupado onde é que você está, onde é que está a tua mente, onde é que está o teu coração. Quais são as escolhas que você faz? O que você vê, o que você assiste, o que você escuta, o que você lê? Onde você está? Quem foi que disse que você não é um filho amado? Quem foi que disse que você não é importante? Quem foi que disse que você não tem valor? Só em terceiro lugar, Deus pergunta: o que foi que você fez? Então volte. Volte. Volte a ter a vida de oração e de comunhão que você tinha antes. Lá no primeiro amor. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. E não tente fazer isso sozinho. Você precisa da igreja. Não existe cristão desengrejado. Vou repetir. Não existe cristão desengrejado. Cristão desengrejado é rebelde. É rebeldia. Deus é um Deus que vive em comunhão. É um único Deus que tem comunhão com o Pai, Filho e Espírito. E Deus criou a igreja para a gente ter comunhão. Então não existe cristão sem igreja. Isso é uma ideia para justificar as pessoas que se acham melhores do que as outras. Porque eu não vou naquela igreja, eu sou um desengrejado, porque o pastor, porque aquele irmão, porque aquilo, porque isso. Quer dizer, eu me sinto melhor do que os outros, então eu não vou ficar naquela igreja. Esse é o comportamento do desengrejado. Ele se acha melhor, mais santo, mais puro do que os outros. Não existe igreja cristão sem igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua semana. Você vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso na quarta-feira, no culto no lar. O culto no lar na quarta-feira, se não me falha a memória, é na casa do irmão Robson e Marcos. Desculpa. Quarta-feira não. Quarta-feira vai ser aqui na igreja. Quarta-feira, semana de oração. Nós vamos orar. Na quarta-feira à noite não tem culto no lar. É aqui na igreja. Todo mundo aqui na igreja. Obrigado pelo aviso. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui na igreja orando. Vamos colocar isso diante de Deus. Isso que nós acabamos de pregar aqui. Vamos colocar isso diante de Deus. Terça e quinta, nós vamos estar na sala de oração às 20h30. É online. Quarta-feira, nós estamos aqui às 19h45. E sexta-feira, às 6 horas da manhã, estaremos aqui também para estar orando. É a semana de oração. Vamos orar sobre isso. Quarta-feira vamos compartilhar sobre isso. E quando você se reunir com o outro irmão, uma família visitando a outra, converse sobre isso que nós acabamos de ouvir nessa noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus. Irmãos que vão estar cantando e nos conduzindo agora, pode se aproximar. Queria colocar a sua vida diante do Senhor.
colocar o seu coração diante do Senhor. Recebe essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus, uma palavra de amor, de carinho do seu pastor. Muda a sua vida hoje. Muda de lugar. Se você não estiver no lugar onde você possa ter comunhão com Deus, mude de lugar hoje. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, exposta nessa noite, possa trazer no meu coração, no coração de cada um de nós, uma semana, Deus, de profunda reflexão e de decisão a respeito, ó Deus, de nós estarmos num lugar especial, propício, ó Deus, à ação do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado, porque o Senhor escolheu habitar em nossos corações por meio das Escrituras, por meio do Espírito Santo, conforme diz as Escrituras. O Senhor habita em nós. O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. E um Deus tão grande, poderoso, o único Deus, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, escolheu, por intermédio do Teu Espírito Santo, habitar em nossos corações. Pai, que esse poder do Teu Espírito nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres que estejam no lugar, ó Deus, onde o Teu amor, a Tua vontade, a comunhão, o perdão, ó Deus, possa fazer parte do nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a resgatarmos as coisas do ponto de vista do Senhor, da perspectiva do Senhor. Restaura os nossos corações, ó Deus, continue restaurando a nossa igreja, continua, ó Deus, transformando os nossos corações, traga alegria, Senhor Deus, aos nossos corações, a Tua paz, a esperança que temos em Jesus, para que essa semana seja uma semana, ó Deus, de grande alegria, na presença do Senhor e na comunhão uns com os outros, Pai. Vamos ter uma semana de oração, ó Deus, intensa, onde vamos poder compartilhar, ó Deus, o nosso coração, a nossa alma. Vamos clamar por santificação, vamos clamar, ó Deus, para que o Senhor possa nos ajudar a nos consagrarmos mais ao Senhor, para que o Senhor venha fazer maravilhas no meio de nós. Atua, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que ao sairmos daqui, ó Deus, possamos sair com o coração realmente, ó Deus, decidido a fazer uma coisa pelo menos, que vai gerar transformação na nossa maneira de pensar, de agir, de falar, ó Deus, e de interpretar a vida de uma perspectiva do Senhor e não da nossa própria perspectiva. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.